Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e essa é a nossa terceira aula do módulo de Zoologia. Nela nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante que é o estudo dos embriões. Nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário e finalmente você vai compreender o que é uma mórula, uma blástula, uma gástrula, mas claro, você precisa antes assistir os vídeos anteriores. Se você não fez isso, por favor, clique aqui em cima, assista os primeiros vídeos e aí vem comigo aprender um pouquinho. Vamos lá? Solta a vinheta. Pessoal, em primeiro lugar, a gente vai fazer bastante anotação durante essa aula, tá? E esse quadro ele fica disponível lá no meu Instagram. Então você acessa o Instagram, por favor, se você quiser copiar o quadro com calma, com detalhe e tudo mais, beleza? Agora vamos tratar do assunto em si. Gente, a célula que você está vendo aqui no início nada mais é do que aquela célula que a gente estudou na aula passada chamada de zigoto. O zigoto é a célula primordial do desenvolvimento embrionário. Então, a partir do zigoto, a gente vai ter a formação de todo o ser vivo que a gente quer compreender e elucidar do ponto de vista do embrião. Agora, olha o seguinte, esse zigoto, vou anotar aqui para vocês, zigoto, que a gente classificou na aula passada, né? Vários tipos de zigoto. Você pensa no zigoto com nada de vitelo para facilitar a nossa compreensão. Esse zigoto que você está enxergando, ele vai começar a fazer divisões celulares. Essas divisões nada mais são do que mitoses. Lembra que na mitose a gente tem divisão equacional. Uma célula vira 2, depois vai virar 4, depois vai virar 8, 16, 32, 64 e assim vai, mas sempre mantendo a sua característica genética original, ou seja, se a gente tem aqui, por exemplo, na espécie humana, 46 cromossomos, após essa divisão mitótica, as duas células filhas aqui continuarão com os mesmos 46 cromossomos cada uma, beleza? Agora, por ser um embrião, a gente vai dar um nome diferente para essa mitose, a gente vai chamar ela de clivagem. Então vamos anotar aqui, ó, o que você está enxergando é uma clivagem. Beleza? E as clivagens, elas ocorrem durante um período chamado de segmentação. Lá na primeira aula eu delimitei para vocês muito bem que a embriologia é compreendida em 3 momentos. A segmentação, quando as células vão se multiplicando, aí a gastrulação, quando ocorre a formação dos primórdios daquilo que vai ser o sistema digestório do indivíduo, e depois a organogênese, quando começam os folhetos embrionários se transformarem em órgãos, em estruturas mais complexas. O que a gente vai ver na aula de hoje? O zigoto fazendo clivagens, portanto, se segmentando, e a gente vai ver o início do desenvolvimento da cavidade digestiva, que vai ser a gastrulação. A organogênese, lá na fase de neurula, a gente vai tratar na próxima aula. Entendido? Então vamos lá. Você tem o zigoto, aí ele sofre uma primeira mitose, a primeira clivagem. O zigoto vira 2 células, aí sofre mais uma clivagem. Vou botar um Czinho aqui para vocês, ó. Mais uma clivagem, flop, 4 células. Mais uma clivagem, flop, 8 células. Mais uma clivagem, flop, 16 células. Olha que legal que você está enxergando. Essa etapa que você tem aqui, ó, mais ou menos 16 células, mas pode ser de 12 a 32 células, essa etapa a gente vai dar um nome diferenciado para ela. Então já não é mais um zigoto. Essa estrutura tem um nome específico e o nome dela é mórula. Beleza? Mórula. O que é importante você sacar? A mórula recebe esse nome porque ao ser vista no microscópio, ela lembra de uma amora. E morus, no latim, é amora. Então a gente tem aqui uma amorinha. Essa mórula, notem, ela tem células menores do que a célula original, mas ela tem o mesmo volume do zigoto. Então durante esse processo de segmentação que você está enxergando, a gente tem um aumento do número de células, nítido, mas o volume do embrião não altera. Ele mantém o mesmo volume. Dá para entender? Beleza. Foi sofrendo clivagens, promovendo divisões binárias, né, mitoses, e aí a gente tem uma etapa denominada mórula. Anota, por favor, que a gente não tem alteração do volume. Vamos puxar aqui, ó. Vou escrever aqui mesmo. Não altera o volume. O volume de quem, professor? Do embrião. Então, o embrião lá no seu início
tinha um volume, continua mantendo esse volume, embora com bem mais células, né? Outra coisa importante, essas células que vocês estão enxergando aqui, a gente já deu nome para elas na aula passada, quando eu falei dos tipos de segmentação conforme os tipos de zigoto. Essas células a gente vai chamar de blastômeros. Então vamos puxar umas flechinhas aí, ó. Blastômeros. Esses blastômeros, pessoal, são células completamente indiferenciadas. Isso quer dizer o quê, professor? Que a gente ainda não consegue olhar para ele e dizer o que ele vai ser no indivíduo adulto. Eu não posso dizer, essa célulazinha provavelmente vai ser a orelhinha da criança. Não tem como. Esse aqui vai ser o pé dela. Não tem como. São células completamente indiferenciadas. Isso quer dizer o quê? Que elas podem se transformar em qualquer tipo celular do indivíduo. E aí você pensa, professor, se elas podem se transformar em qualquer tipo celular do indivíduo, quer dizer que elas são células-tronco? Quer dizer que se eu remover células desse momento do embrião, eu posso utilizar eles como células-tronco para formar qualquer célula? Quase, tá? Já vou explicar o porquê desse quase. Aguenta aí. Eu quero só que você lembre por enquanto que essas células blastoméricas, os blastômeros, são células indiferenciadas. Beleza? Agora, meus queridos, terminada a etapa de mórula, a gente tem que usar um pouquinho da nossa cabeça para imaginar o negócio, porque não tem como você representar direito uma parada dessas com um quadro. Você vai ter que usar a sua imaginação. O que você está vendo aqui? Está vendo um maciço celular. As células estão todas amontoadas formando um maciço celular, beleza? A partir desse momento de mórula, a gente começa a observar no nosso embrião a separação dessas células. Qual é um bombeamento, que eu não vou explicar esse processo para vocês, mas um bombeamento iônico para o centro da mórula, e por acumular íons ali dentro, a gente vai ter entrada de água por osmose. E aí lá dentro desse maciço celular começa a se acumular água e vai entrando água, e isso faz com que as células comecem a se afastar umas das outras, migrar para uma periferia da estrutura do embrião, e lá dentro a gente forma uma cavidade. Entende? Então as células começam a se afastar, ocupam uma porção periférica no embrião e a gente tem uma cavidade cheia de água lá dentro. Esse momento que você está enxergando já recebe um nome diferenciado também. Aqui você tem mórula, aqui você tem blástula. Certo? E a blástula, professor, como é que a gente pode caracterizar? Ela não é mais um maciço celular, são células dispostas perifericamente com uma cavidade cheia de líquido. Essa cavidade cheia de líquido, a gente vai dar nome, porque tudo na biologia tem nome, a gente chama isso aqui de blastocele, ok? Cele é referente à cavidade, vem do grego, tá? Então sempre que você vê cele, você já associa com cavidade, e é a cavidade da blástula, perfeito? As células que estão ao redor aqui ainda serão células indiferenciadas que vão formar a chamada blastoderme. Muito bem. Então você tem a etapa de blástula. Só que não vai parar por aí a nossa blástula. Nós temos um detalhe importante para mencionar a respeito dela. A blástula dos animais como a gente, mamíferos placentários, ela recebe um nome diferente. Então em mamíferos, a maioria dos mamíferos são placentários, mas em mamíferos placentários a gente vai ter uma blástula diferentinha. E essa blástula diferentinha a gente vai dar o nome dela de blastocisto. Então, gente, ó, quando aparecer no vestibular o nome blastocisto, você já sabe, ó, é a blástula do mamífero placentário. E como é esse blastocisto? Basicamente igual. Você tem células dispostas na periferia, mas em uma determinada porção da blástula, você tem uma proliferação celular. Um engrossamento da massa celular em uma das porções da blástula. Engrossamento da massa celular. Então você tem células dispostas de maneira periférica e uma porção com engrossamento da massa celular, que é o que você está enxergando aqui. Isso é um blastocisto. E o blastocisto tem algumas características interessantes. Essa porção que você está vendo aqui ao redor, ó, isso aqui, ó, essa meia-lua, a gente vai chamar ela de trofoblasto. Beleza? Trofoblasto.
E essa porção aqui de baixo que você está enxergando, nós vamos chamar de isso aqui, ó, de embrioblasto. E o que quer dizer isso? Gente, ó, trofos no grego significa alimento. É a partir desse trofoblasto que a gente vai ter o desenvolvimento dos anexos embrionários. Lembrando que anexos embrionários são estruturas de sustentação do embrião, que vão proteger o embrião, que vão ajudar do ponto de vista nutritivo o embrião, e é por isso que a gente chama de trofoblasto. É a porção, digamos, de suporte, de alimento do embrião. Então vamos colocar aqui esse trofoblasto, ele não vai formar o embrião em si, ele vai formar os anexos. Opa! Esse giz está falhando, desculpe. Pegou o giz molhado aqui, meu. Vamos pegar aqui, ó. Desculpe. Anexos. Tá? Os anexos embrionários formar-se-ão, né, a partir do trofoblasto. E o embrioblasto vai ser o embrião em si. E aí a gente vai ter que voltar naquele assunto da mórula. Lembra que eu inferi que vocês se perguntariam, professor, quer dizer que esses blastômeros eu posso usar como células-tronco para formar peças de um embrião ou células de um indivíduo? Poderia? Não sei. Por quê? Porque essas células que vocês têm aqui, vocês não sabem ainda se elas vão se transformar em células de trofoblasto ou de embrioblasto. Porque trofoblasto forma anexos e o embrião em si vem da porção embrioblástica. Uma vez numa questão da Federal do Paraná eles comentaram, mostraram essa imagem e perguntou quais das porções dessa imagem aqui vão ser utilizadas ou poderiam ser utilizadas como células-tronco e por quê? Só as porções de embrioblasto, porque é a partir desse embrioblasto que vai formar o embrião. Sacou? Beleza. Só anota uma coisa importante. Esse negócio todo que você está enxergando aqui, ó, que eu vou delimitar para vocês, ele não é característico da blástula em si. Ele é característico do blastocisto, que é a blástula dos mamíferos. Beleza? Anotou, né? Então a blástula dos mamíferos tem essa característica diferenciada. Agora a gente vai para a parte mais tchananã. Que legal. Vem comigo. Esquece o lance do blastocisto. Imagina só as células que a gente tinha antes, as células que eu desenhei em amarelo, da blástula. A partir desse momento, a gente vai iniciar a formação de uma cavidade digestiva. E essa formação de cavidade digestiva ela ocorre por um movimento, que a gente vai estudar depois movimentos da gastrulação, depois, tá? Mas um dos movimentos mais importantes, que é o movimento de invaginação. Imagine essa bola aqui, ó, e faz de conta que eu empurrei ela para dentro. Aqui embaixo, empurrei, formei uma estrutura parecida com um capacetinho, assim, ó. Então eu empurrei e criei essa cavidade aqui para dentro. Vamos anotar coisas importantes. Esse empurrar é um dos movimentos da gastrulação, que a gente vai chamar de invaginação. Aliás, invaginar é criar uma cavidade para dentro. É daí que vem o nome, por exemplo, vagina, né? Surge por invaginação. Então, invaginou. E aí você tem essa cavidade que você está enxergando. Essa etapa já é uma gástrula, mas uma gástrula do início do desenvolvimento. Então, vamos colocar aqui, ó, gástrula, beleza? Gástrula inicial. Entenda o seguinte, até então todas as células eram exatamente iguais, não existia qualquer tipo de diferenciação celular. A partir do momento que rola o processo de invaginação, eu crio uma cavidade para dentro do meu embrião. Imagine isso como uma coisa em 3 dimensões, tá, gente? Imagina como se fosse uma bola de massinha de modelar, eu empurrei para dentro e criei um buraquinho ali dentro. É isso que você está enxergando. Aí essa massa celular foi empurrada para dentro e aí você vai ter células diferentes do ambiente de fora, do ambiente de dentro. É o início da formação dos chamados folhetos embrionários. O que a gente já pode anotar que é importante? As células... Opa, cadê meu giz branco? As células... Ué, o que eu tô fazendo com o giz? As células da parte de fora aqui, ó, pessoal, são células que a gente vai chamar de ectoderme. Que é o nosso primeiro folheto embrionário. Essas células de dentro, em muitos livros, aparecem com o nome de endoderme. Mas essa endoderme, mais tarde, também vai formar a mesoderme, que a gente já vai tratar. Então, a gente pode chamar essa estrutura de mesentoderme, tá? Então, aqui, mesentoderme.
porque vai formar endoderme e mesoderme ao mesmo tempo, essa estrutura. Só que tem coisas que são importantíssimas de você se ligar. Eu criei um orifício aqui embaixo, dá para sacar? Esse orifício obviamente tem nome, porque tudo na biologia tem nome. A gente chama esse negocinho aqui de blastóporo. Certo? E para dentro desse orifício criou-se uma cavidade. Essa cavidade será a futura cavidade digestiva do indivíduo. É daí que vem o nome gástrula. Gastro é relativo à digestão, né? O sistema digestório. Então, gente, essa cavidade será o futuro sistema digestório do indivíduo. A gente chama isso aqui de arquêntero. E olha que nome legal. Arc, no grego, é antigo. Êntero é intestino. Seria esse arquêntero o nosso intestino primitivo. É daqui, desse arque, que vem, por exemplo, a palavra arqueologia, tá? Então, nosso intestino rudimentar, nossa cavidade digestiva. Vamos até anotar isso aí que é importante, tá? Cavidade digestiva primitiva. Abreviei tudo aqui para poder caber. Cavidade digestiva primitiva. Beleza? E aí, prof, antes de a gente ir para o último desenho, só aguarda uma outra coisa. Esse blastóporo, que é o buraquinho aqui, ó, vai se comunicar com o meio externo e com o meio interno, é um buraquinho. Que orifícios do nosso corpo se comunicam com o meio externo e interno da cavidade digestiva? Gente, é ou boca ou ânus, muito bem. O blastóporo, quando forma a boca do indivíduo, vai dar origem a um animal que a gente chama de protostômio. Deixa eu pegar um outro giz aqui. Então, o blastóporo, se ele formar a boca, vamos colocar aqui, ele dará origem a um animal protostômio. Certo? Agora, se esse blastóporo que você está enxergando, ele der origem a um ânus, vamos botar aqui, ó, ânus, a gente chama o animal de deuterostômio. E mais uma vez a gente tem que dar atenção para os nomes, tá? Gente, ó, no grego, stomo é boca, proto é primeiro. Então, se o indivíduo formar primeiro a boca, a partir do blastóporo veio a boca, a gente chama ele de protostômio, forma primeiro a boca. Agora, se ele formar depois a boca, ele vai se chamar deuterostômio. Deuteros quer dizer depois. Então, depois a boca. Quer dizer o que, professor? Que antes ele forma o ânus e depois ele forma a boca. E é daí que vem esses nomes importantíssimos na classificação dos animais. Importante também a gente lembrar que antigamente a gente dizia, ó, água-viva é um animal protostômio. Essa classificação não existe mais. A classificação em protostômio ou deuterostômio só serve na biologia agora para animais que têm tubo digestivo completo. Se o animal não tiver ânus, não faz sentido você dizer, ele forma primeiro a boca. Primeiro a boca e depois o quê? Depois não forma mais nada. Então não faz sentido. Então a gente só diz que o animal tem tubo digestivo incompleto, tá? Agora, se tiver tubo digestivo completo, aí sim, a gente vai dizer se ele é protostômio ou deuterostômio. Entendido? Massa! Pra gente finalizar o último desenho. Essa invaginação que rolou aqui, ó, empurrei as células para cima, ela continua. E ela rompe lá do outro lado. Então você tem um buraquinho aqui, que vai ser boca ou ânus, e um outro buraquinho lá no final, formando alguma coisa parecida com isso que vocês estão enxergando. E aí, prof? E aí que em amarelo você já conhece, né? Nós temos a ectoderme, que está em amarelo. Esse que está aqui em rosinha no centro, a gente vai chamar de endoderme, beleza? E aí, prof? A partir dessa endoderme, a gente vai ter a formação de um novo folheto embrionário que se cola na porção endodérmica e ectodérmica, que seria a nossa mesoderme. Notem que a gente agora tem 3 folhetos embrionários. Animais que param o seu desenvolvimento embrionário nesse momento são animais chamados de diblásticos, só formam ectoderme e endoderme. Agora, se ele continua o desenvolvimento embrionário e forma os 3 folhetos, a gente vai chamar de triblásticos. E aí, prof? E aí, que pensa nisso aqui? Que animal que é parecido com isso aqui? A água-viva, os quinidários, chamados também de celenterados, a água-viva vai parar o seu desenvolvimento embrionário aqui. Ela não vai formar uma mesoderme. Agora, animais como a gente, sim, vão formar ânus, depois boca, e aí vão formar ectoderme, endoderme, mesoderme e tudo mais.
Existe uma outra informação que é importante de você lembrar, que essa cavidade que você está enxergando aqui dentro, esse negócio a gente chama de celoma. É a cavidade onde futuramente se instalarão as vísceras, os órgãos de um indivíduo. Então vamos colocar aqui, ó. Celoma. Celoma. Beleza? E claro, esse negócio que você está enxergando aqui é o arquêntero, é o nosso intestino primitivo. Esse desenho que você está enxergando é o final da nossa gástrula. Então você viu o início da gástrula e agora o final da gástrula. Deu para entender? Na próxima aula a gente vai falar de neurula. Entenda bem esse processo. Se você precisa copiar, precisa que o professor saia da frente, vai lá no meu Instagram, procura essa imagem, com calma você vai poder entender todo o processo como uma sequência e não simplesmente como uma decoreba. Espero que vocês tenham gostado da aula, eu adorei trabalhar com vocês e até a próxima. Digam tchau. Tchau. É isso aí, galerinha. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu só queria fazer as últimas considerações dizendo para vocês que caso vocês tenham gostado das informações tratadas aqui, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem isso com os amigos. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, por favor, me sigam por lá também. Assim a gente troca informações, eu recebo as sugestões e os pedidos de vocês e tudo tende a ficar cada vez melhor por aqui. Um grande abraço a todos vocês e tchau!